Olá, meninas, boa noite. Vamos à nossa Boa noite, A professora está meio cega hoje, porque eu não sei onde eu coloquei meu óculos, por isso que eu me atrasei e vim sem óculos mesmo, tá? Então, se eu ler alguma coisa errada, boa noite, Evelyn. Se eu ler alguma coisa errada, você já sabe. A aula de hoje é muito curtinha, mas é uma aula extremamente importante. Por quê? Porque em 2017 a gente teve uma importante emenda à Constituição, que foi a emenda 97, que alterou o texto do artigo 17. Além de alterar o texto, ela trouxe um parágrafo novo, que é o parágrafo 5º, que não existia antes. Deixa eu ver só que tem mais bate-papo por aqui. Boa noite, Renata. Não tinha visto, só tinha visto Evelyn. Então, a gente teve, né, esse acréscimo, que é importante porque, além de ser emenda à Constituição e as provas amarem emenda à Constituição, a gente vive hoje um ano eleitoral e é a primeira vez que alguns dos aspectos dessa emenda vão entrar em vigor. Então, é bem interessante que a gente estude, porque o artigo 17 já era um artigo bem cobrado, e que agora, depois dessa mudança, vai ficar mais cobrado ainda. E é interessante também que a gente tem o propósito dela, né? Então, sim, é uma aula rapidinha, que talvez a gente consiga matar em um bloco, talvez um bloco e meio, mas não deixa de ser importante. Então, é extremamente importante. Então, seria interessante, sim, a gente não deixar de tratar desse assunto. Então, vamos lá compartilhar a nossa tela. Lembrando que eu estou gravando essa aulinha, tá? Essa vai lá para o canal do YouTube, para quem não conseguiu assistir, algumas pessoas me pediram. E aí, a aula da semana passada eu não coloquei ainda, ficou faltando gravar o último bloco, mas ela entra também, mesmo a parte que já está, algumas pessoas também pediram. Então, hoje, a gente vai tratar aqui de partidos políticos, como eu disse a vocês, uma aula extremamente importante, mesmo sendo curtinha, tem alguns aspectos bacanas para a gente trabalhar. Como eu já disse a vocês, né, eu troquei o meu canal do Telegram, por quê? Porque eu tinha feito um grupo, e aí no grupo a gente consegue ver o telefone de todo mundo. Então, depois que eu percebi isso, eu troquei por um canal, e aqui não se consegue contato das pessoas, traz mais privacidade aos alunos, então é interessante quem está só no grupo que migre aqui para o canal, porque em breve o grupo vai deixar de existir, e nesse canal eu vou continuar postando coisas, questões que a gente não trabalhou das matérias que a gente vem vendo e até enquetes para saber se vocês vão querer ainda alguma aulinha por lá. Pois bem, meu Instagram vocês já têm e o canal do YouTube, para quem perdeu alguma aula ou quer ver alguns materiais diferentes, tem aula lá de controle de constitucionalidade, tem aula de artigo 5º, tem aula de outras matérias que a gente não tratou aqui nessa isolada. Então, quem quiser, quem estiver assistindo direto pelo YouTube, né? Então, pode olhar aí os outros canais, minhas outras redes sociais. E aí eu trouxe aqui para a gente o quê? O texto do artigo 17. Eu achei interessante a gente trabalhar este artigo direto com o texto da Constituição. Por quê? Porque quando isso aqui cai em prova, normalmente eles cobram exatamente o texto da Constituição e gostam de fazer algumas mesclas, porque aqui não tem tanto entendimento de doutrina, é muito mais as normas que são estabelecidas no texto da Constituição que trazem como se fosse uma normatização dos partidos políticos. Então seria interessante, de fato, a gente ler o texto da Constituição e entender o que é que ele quis dizer com aquele artigo 17, o que a Constituinte pensou ao trazer esse artigo 17 e saber quais são as nuances que são cobradas, onde é que o examinador ele pode aí querer, né, pregar algumas peças na gente. Então seria esse é interessante, por isso tratar direto no texto. Então vê só o que é que ele fala aqui. É livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos. Perceba, o partido político é um instrumento de democracia. A gente não pode confundir o pluripartidarismo com o pluralismo político, mas é importante que a gente entenda que o pluripartidarismo ele nasce do pluralismo político. O pluralismo político, como a gente viu lá no artigo 1º da nossa Constituição, ele traz para a gente a diversidade ideológica. E o pluripartidarismo traz essa diversidade ideológica, mas no sentido da condução da coisa pública, no sentido de trazer entidades que representem categorias ou camadas da sociedade para que nós tenhamos, né, um futuro do Brasil do jeito que a gente espera que seja. Então, muita gente acha que partido político não é interessante e não é importante, porque os partidos políticos no Brasil foram muito vulgarizados. A gente tem muito partido, a gente às vezes não sabe qual é a identidade ideológica partidária, né, de cada um deles. Fica difícil para a gente entender
qual é a camada da sociedade que cada partido representa. Quando a gente olha para a política norte-americana, isso é muito mais fácil. A gente está vendo agora a eleição à presidencial norte-americana, e lá tem dois partidos bem distintos, assim, dos dois maiores, né? Que são os republicanos e os democratas. Então, veja que as pessoas que têm uma vertente mais tradicional seguem o Partido Republicano. E aquelas pessoas que são mais de vanguarda, que são mais liberais, elas estão com o Partido Democrata. Porque os partidos políticos, eles visam justamente a construção do futuro. Então, é eles que vão pensar o que é que aquela camada da sociedade que eles representam esperam de sociedade. Então, são eles que programam e organizam o futuro do país. Então, essa emenda 17, embora muita gente diga que foi um arranjo político dos grandes partidos para terem mais acesso ao fundo partidário, ela vem de modo importante porque a função dela é meio que essa, é valorizar os partidos políticos e acabar com essa pulverização. A gente vai ver, quando a gente lê a emenda toda, sem antecipar, mas já fazendo a introdução, que a tendência é que os partidos menores, que só existiam, por exemplo, para vender tempo de televisão, eles não vão conseguir sustentar. A tendência vai realmente ter uma diminuição na quantidade de partidos. E é por esse motivo que a gente vê agora, nessa eleição municipal, uma quantidade imensa de candidatos a vereadores, porque os partidos eles querem se segurar, eles querem se manter. Então, quanto mais candidatos eles colocam, mais gente eleita eles podem ter. Então, é por isso que a gente está vendo muita gente candidata, muito mais do que das outras vezes, tem muito mais candidatos a vereador agora. Mas a gente vai ler o texto, a gente vai entender direitinho o porquê que isso está acontecendo. Tá? Mas é um artigo interessante e que muita gente deixa de lado, né? Assim como os direitos sociais, as pessoas também deixam de lado aqui essa parte do artigo 17. E ele fala assim: é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Significa dizer o quê? Que as pessoas elas podem criar novos partidos. A gente viu, por exemplo, que há pouco tempo a Marina Silva criou o partido dela e que o nosso presidente atual, Jair Bolsonaro, ele tem aí essa tentativa também de fundar um novo partido. Ele atualmente está sem partido, foi eleito pelo PSL, mas se desvinculou por não concordar com as diretrizes atuais do partido. Então, partidos podem se fundir, né, se juntarem, incorporarem o maior, ele pode absorver o menor, ou pode haver extinção também de partidos políticos. Então, isso tudo está previsto no caput do artigo 17 e a nossa Constituição permite. Só adicionar aqui, ó, que acabou de chegar. Então, só para aí, ó, que está chegando, a gente já começou, a gente está falando aqui de artigo 17 de partidos políticos. Então, vê só. Então, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção desses partidos. Aí ele fala o seguinte, veja, os partidos eles podem existir, podem ser criados novos partidos, pode haver sim essa fusão, essa incorporação, desde que se resguardem alguns preceitos. E ele fala aqui quais são os preceitos. Então, perceba, a soberania nacional. Então, significa dizer que a gente não pode ter um partido político que preze pela submissão do país a um outro Estado democrático, ou outro Estado soberano, perdão. Por quê? Porque o Brasil é um Estado autônomo, independente, e isso não pode ser retirado do país. Então, um partido político que vise isso, vise transformar, por exemplo, o Brasil em nova colônia, esse partido dele não seria um partido funcional. Então, o regime democrático, a democracia, né, a participação popular, ela também não pode ser lesada pelos partidos políticos, então isso também não pode, assim, aquelas ideias de ter um partido político, por exemplo, que eleja um presidente da República para que ele seja um novo ditador e ele possa governar do jeito que ele quer. Não, isso não pode acontecer. Esse partido ele também não seria autorizado aí pela Justiça Eleitoral, ele não conseguiria entrar em vigor, ele não conseguiria nascer. Como eu vinha conversando com vocês, o pluripartidarismo, que não se confunde com o pluralismo político, isso cai bastante em prova, e é muito interessante que a gente vai ter muitas assertivas que falam que o pluripartidarismo, ele nasce do pluralismo, isso está certo, tá? Ele é uma vertente do pluralismo político, mas ele é algo mais restrito que diz respeito apenas aos partidos políticos e a essa representação das camadas da sociedade. Então, a única vantagem de eu estar sem óculos hoje é que eu consegui colocar minha luz aqui atrás, né? Então, pelo menos eu estou um pouquinho mais iluminada e vocês estão conseguindo ver todas as manchas do meu rosto e minha maquiagem mal colocada, porque eu me maquiei bem rápido, mas pelo menos não tem um reflexo no óculos. Os direitos fundamentais, então não pode violar direitos fundamentais. Isso aqui acontece muito
não só pelo que aconteceu no Brasil, tá, gente? Mas muito por conta da história da humanidade, né? A gente sabe que já houveram atrocidades contra os direitos humanos na história da humanidade por conta de ideologias políticas. Então, a gente sabe que as grandes guerras mundiais, principalmente a Segunda Grande Guerra Mundial, ela veio muito fomentada por coisas que foram feitas por partidos políticos de forma legal. Então, assim, esse artigo 17 da Constituição, ele tem um caput importante e ele traz muito da história mesmo, né? Então, perceba que o histórico da humanidade faz com que a gente tenha aqui no caput do artigo 17 justamente a vedação a que um partido político ele possa aí violar, né, os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, não pode haver essa violação de direitos humanos. Então, a gente não pode ter partidos, por exemplo, que preguem a pena de morte para a resolução das coisas, ou estudos com pessoas, ou a soberania de uma raça em detrimento de outras. Então, isso é interessante, isso está tudo no caput aí do artigo 17. Eu acho que eu falei 19 em algum momento, mas é 17, tá, gente? E aí ele fala que tem que ser observados alguns preceitos. E como a gente já mencionou em cima, mas ele repete aqui embaixo, o caráter nacional. Então, o Partido Democrata norte-americano, por exemplo, não pode ter uma filial no Brasil, porque os partidos políticos aqui são super responsáveis para viabilizar a democracia, mas eles representam camadas da nossa sociedade. Lembra que nós somos um Estado soberano. Então, os nossos partidos eles têm que ter um caráter nacional e também eles não podem ter caráter meramente regional. A gente vai ver mais para baixo, no texto que foi acrescentado aí pela Emenda Constitucional 97, o que seria esse caráter nacional? É ter representação, mais ou menos, falando de 1/3 do país. Então, em 9 estados da federação, pelo menos. Então, eu não posso ter um partido político que ele seja um partido político só de Pernambuco, ou só carioca, ou só paulistano, não. Ele realmente tem que ter esse caráter nacional e ter uma representação mínima em 1/3 dos estados da federação. Aí, o que mais? Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou subordinação a estes. Por que isso aqui não pode receber dinheiro de fora? Justamente para a manutenção de quem? A gente leu lá em cima, só pegar aqui o marcar texto. Para a manutenção dessa soberania nacional. Então, tudo isso aqui que a gente está lendo já estava no artigo 17. Não foi acrescentado ainda pela emenda 97, que trouxe as mudanças, tá? Então, essa soberania nacional é que justifica aqui esse inciso segundo, dessa proibição de recurso financeiro, porque a gente sabe na prática que quem banca, quem paga, manda. Então, se um partido, sei lá, importante do país recebesse recurso desse país estrangeiro, ele estaria se subordinando a esse país, e isso não pode acontecer aqui no Brasil. Prestação de contas à Justiça Eleitoral, as provas gostam de trocar esse eleitoral por federal, né? Então a gente tem que lembrar da existência da Justiça Eleitoral, que é uma justiça mais enxuta, que inclusive pega emprestado recurso de outras justiças, mas que é interessante, né, a gente ter aqui essa lembrança, porque isso aparece demais em prova, e aí não seria interessante você perder uma questão por conta disso aqui. E é muito por isso que ocorre aquelas situações que a gente vê direto no jornal, né, de partidos que são punidos por conta de caixa 2 em campanha e inquéritos que são abertos, porque tem que ser tudo prestado de contas à Justiça Eleitoral. E o funcionamento parlamentar de acordo com a lei, né? Então, isso aqui é algo meio que óbvio, que a lei deve ser respeitada e os parlamentares eles não podem desrespeitar os parâmetros legais. Aí eu pergunto a vocês, até aqui tranquilo, gente? Até aqui tudo bem? Porque tudo que eu conversei com vocês até agora já tinha no artigo 17 antes. A gente não está falando de mudanças e novidades ainda. É muito interessante a gente saber exatamente onde houveram as mudanças, porque normalmente onde há emenda é mais cobrado em prova, e essa emenda vai fazer a gente entender essa eleição de agora também, porque o que foi que mudou nessa eleição? O que é que tem diferente? O que é que está mudando na nossa vida? Porque a gente tem que sempre lembrar que a gente está estudando aqui para provas, mas que o direito constitucional é o direito da sociedade. Então, é interessante que a gente entenda também como é que funciona o nosso Estado, né? E aí esse artigo 17 nos ajuda, inclusive, nisso também. A gente está em ano eleitoral, e aí é muito interessante que a gente consiga compreender. Aí a gente vem para o parágrafo 1º, que já sofreu algumas emendas à Constituição, e a última foi a emenda 97. Ele tem um monte de informação, alguns que já existiam, né? E aí, uma informação dela, desse parágrafo aqui, é que muda diretamente a nossa eleição de agora. Então, ele fala assim, ó, vamos ler por partes, devagarzinho, porque ele é bem longo. Ele fala o seguinte, é assegurado aos partidos políticos a autonomia.
Então, isso aqui aparece nas provas como uma das características do partido político. Então, tem autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Então, perceba, o partido político ele é autônomo para decidir como é que vai ser sua organização interna, inclusive para decidir com quem ele vai se coligar. Mas perceba qual foi a grande mudança, porque a grande mudança dessa emenda 97 já aparece aqui. Antigamente falava-se assim, de formação e duração e órgãos permanentes provisórios, e sobre a organização, eu estou aqui, tá? E funcionamento para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações, ponto. Perceba, agora ele deixa claro que as coligações são nas eleições majoritárias. Professora, eu não entendi bulhufas do que você falou. O que é uma eleição majoritária e o que seria se coligar? Veja, para a gente que está vendo a eleição agora, é muito fácil da gente entender. Eu estava assistindo o horário eleitoral, porque as pessoas normalmente não têm paciência de assistir o horário eleitoral, mas eu acho interessante assistir para a gente saber quais são as nossas opções. E tem um candidato a vereador aqui, de Recife, né, que ele é um candidato do PSOL, ou seja, extremamente esquerda. Que meu pai conhece ele, porque eles bebem no mesmo barzinho, enfim. E eu achei engraçado que meu pai votou nele, porque ele é amigo dele, porque meu pai não tem essa vertente tão de esquerda. E ele falou, oh, meu amigo, não sei quem é fulano. E aí eu tava vendo a hora eleitoral, e fulano, inclusive, na eleição passada, foi candidato a prefeito e tal, é um candidato até bem conhecido pelo partido, talvez algumas pessoas já até saberem quem é. E aí eu tava vendo ele ontem, ele continua no PSOL, só que a propaganda eleitoral dele apareceu junto do 40, que é o partido do o candidato do PSB. O que é isso, professora? A gente tem aqui em Recife, por exemplo, a Frente Popular do Recife, eu acho que é esse o nome, né, da Frente Popular, que tem um monte de partido coligado, onde elegeram um único candidato. Isso implica em quê? Implica em aumento de acesso a fundo partidário, em aumento de tempo de televisão, porque junta tudo que todos esses partidos têm e dão a um único candidato. E é por isso que a gente vê, às vezes, uma chapa onde a gente tem o candidato a chefe do executivo, mas o titular da chapa e o vice, cada um de um partido. Eles se unem. Então, essa união, antigamente, ela acontecia não só com as eleições majoritárias. Professora, o que é uma eleição majoritária? É eleição para prefeito, para governador e para presidente. Então, essas eleições são as majoritárias. E há quem diga que a de senador também é, porque você vota direto na pessoa, não é proporcional. Então, essas eleições aí seriam majoritárias. Então, a coligação hoje, ela só acontece para este tipo de eleição, para prefeito, governador e presidente. Acontece que antes da emenda 97, acontecia também nas eleições proporcionais. E quais são as eleições proporcionais? São as eleições para vereador, deputado distrital, federal e estadual. Mas perceba o contrassenso disso. Quando a gente fala de uma eleição proporcional, quando a gente vota no partido, na verdade, quando a gente vota no candidato, a gente não vota no candidato, a gente vota no partido. Porque, como eu disse a vocês no início da aula, cada partido ele representa uma ideologia político-partidária e representa uma camada da sociedade. Então, temos o Partido Verde, que diz respeito à proteção ao meio ambiente, aí tem o Partido, sei lá, Democrata, que é neoliberal, e a gente tem o PCdoB, que eu acabei de mencionar, que é um partido de esquerda, que visa social, o Partido dos Trabalhadores, que visa, sei lá, os trabalhadores, enfim, cada partido tem ou deveria ter uma ideologia específica. Acontece que a partir do momento que esses partidos se coligam, vê como fica estranho. Se você vota no candidato, você não está votando nele, você vota no partido dele. Como assim? Numa eleição proporcional, o partido que tiver mais voto, proporcionalmente, tem mais cadeiras naquela casa. Então, sei lá, se o PSB ele tiver 50% dos votos da Câmara dos Vereadores aqui de Recife, ele, mesmo que desses 50%, 40% tenha sido um só candidato que tenha conseguido, o PSB vai ter 40% das vagas de vereador. Então, é assim que funciona a nossa eleição proporcional. Então, você vota no candidato a vereador, mas o seu voto não é do candidato, é do partido que ele representa. A partir do momento que esses partidos se coligam, você não sabe em que você está votando.
Porque se você está votando no Partido dos Trabalhadores porque você está pensando que você está votando num partido que representa os trabalhadores, mas esse Partido dos Trabalhadores está coligado com os democratas, por exemplo, que tem uma ideia neoliberal, você sei lá, matando gato por lebre. Você vota em uma coisa, mas na prática é outra. Então, por isso que eu acho essa emenda à Constituição tão importante. Talvez a intenção deles nem tenha sido essa, mas é importante para isso. É para você saber que você está votando em um partido que você coaduna com a ideologia. Então, hoje, a grande mudança desse parágrafo primeiro, dessa emenda 97, foi que não é mais permitido a coligação nas eleições proporcionais, apenas na majoritária, e isso vale a partir dessa eleição agora. E é por esse motivo, por não poderem mais se coligar, que os partidos políticos se encheram de candidatos para tentar eleger o máximo de pessoas possível, porque antes era mais fácil quando eles se coligaram. Tá tranquilo até aqui, gente? Joia. Então, tudo certo? Vamos continuar. Só compartilhar aqui de novo. Então, deixa eu ler de novo com vocês esse parágrafo, que ele é grande. Ele fala assim, ó, é assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e regime das suas coligações nas eleições majoritárias. Então, perceba que ele falou aqui, ó, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. E antigamente não era assim. Era nas eleições majoritárias e proporcionais. Então, isso aqui é interessantíssimo e isso pode cair na tua prova porque é novidade. Esse texto aqui continua, ele veio na emenda à Constituição que tinha, porque esse parágrafo já foi muito mexido, tá, gente? Foram 3 emendas que mexeram nesse, eu não me lembro exatamente o número do anterior, mas que mexeu nessa segunda partezinha aqui, que eu também vou explicar para vocês. Então, perceba, hoje, coligação só para eleição majoritária, proporcional não tem mais. Aí, o que é que ele fala aqui agora? Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Veja, só mudar aqui a cor, porque é o próximo texto que tem algo para a gente entender é esse aqui. Ele fala assim, ó, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. Professora, o que ele quer dizer com isso? Vê só. Pessoas, por exemplo, que moram numa cidade e voltam em outra, têm mais facilidade de perceber isso. A gente tem aqui em Recife, a Frente Popular do Recife, que tem um monte de partido coligado para a eleição aí de João Campos. E aí, aqui a gente tem Marília Reis, que é do PT, né, que é de um outro partido, que é parente de João, mas eu acho isso bizarro, já disse a vocês, mas ela é parente, né? Ela é, sei lá, ela era prima do pai dele. Tem uma foto, inclusive, muito engraçada, que eu recebi um dia desse, de meme. A eleição do Recife. Aí tem uma foto do aniversário de Arraes. Aí tá ele no bolo. Aí tem Marília já adolescente e João criança e um diálogozinho assim, deles discutindo alguma coisa e eu falando, não sabe de nada, menino. Porque realmente é uma eleição familiar, né? Mas ok, isso não vem ao caso. E aí o que é que acontece? Nem todos merecendo a capacidade de nenhum dos dois, tá? Só tô dizendo que eu acho engraçada a situação. Mas veja só, a gente tem aqui em Recife uma situação de PT e PSB oposta, né, em situação de oposição, candidatos distintos. Mas a gente pode ter um outro município aqui de Pernambuco mesmo, eu estou chutando, tá? Vai que em Olinda, que é um município vizinho, o PT e o PSB podem estar coligados. Entende o que eu estou querendo dizer? Antigamente não era assim. Antigamente, antes da emenda à Constituição, que eu não lembro o número agora, mas depois eu mando para vocês no grupo, porque se você abrir o Vadimeco, tem. Lá no Vadimeco vai ter as 3 emendas, o risquinho e a data. Então, se alguém tiver com o Vadimeco aberto, aí já pode até me adiantar isso. Mas veja só, pode até escrever aí que eu falo para todo mundo. Então, veja só o que é que acontece. Antigamente, como era? Tinha obrigatoriedade de vinculação. Significa dizer o quê? Que se o Diretório Nacional dissesse que o PSB estava coligado ao PT, isso deveria ser repetido em todos os estados e todos os municípios. Significa dizer que os diretórios estaduais e municipais eles não tinham essa autonomia para definir
em cada eleição, qual eram as suas coligações. Eles tinham que respeitar a coligação nacional, da diretriz do Diretório Nacional. Eu acho que alguém já me disse aí o número da emenda. Deixa eu ver. Ó, emenda 52, de 8 de março de 2006. Perfeito. Então, que foram 3 emendas que mexeram nesse texto aí. Então, vê só. Só que hoje não precisa mais. E aí, por que eu estou pegando nisso aqui? Porque outra palavrinha que eles trocam bastante em prova é justamente essa. Então, a gente já viu aqui que é assegurada a autonomia dos partidos políticos. A autonomia eles gostam, né? Tenho certeza que isso aqui, ó, nas eleições majoritárias, vedada nas eleições proporcionais, será bastante cobrado, porque foi a mudança dessa emenda de agora, mas eles ainda cobram bastante essa questão da vinculação, porque antigamente, né, até 2006, tinha que haver essa vinculação e depois, né, da emenda 52 de 2006, não precisa mais ter essa vinculação e aí cada diretório municipal pode ter, de acordo com o município, naquela eleição, as suas coligações próprias. Tanto é que a gente viu aí, até que Túlio Gadelha, né, o namorado de Fátima Bernardes, ele tentou se coligar com João Campos, aí depois ele ficou chateado porque a pessoa que ele indicou para vice não entrou, porque ele botou Isabel de Roldão, e aí ele namorou ali uma coligação com o PT de Marília, disse que parte do PDT não tinha raiva do PT, e terminou que ele não se coligou ainda com ninguém, né? Mas a gente viu esses movimentos, todo mundo aqui mora em Recife, eu não sei se tem alguém que não é de Recife agora no momento na aula, mas a gente viu esses movimentos, que eles podem realmente fazer, né, essas coligações para eleição majoritária. E aí, até aqui tranquilo, gente? E aí ele segue, né, devendo seus estatutos, estabelecer normas e disciplinas de fidelidade partidária. E aí cada partido vai dizer como é que faz para cumprir com essa fidelidade partidária. E aí, depois que eu leio o texto da Constituição, eu vou ler com vocês uma jurisprudência a respeito da fidelidade partidária, porque é interessante a gente saber o que isso representa também. Tá? Então, deixa eu terminar de ler o texto que a gente lê essa jurisprudência. Deixa eu ler logo ela aqui para vocês. Para a gente não perder o fio da meada. Em relação a fidelidade e infidelidade partidária. O que seria isso? Vê o que é que está escrito aqui. Inaplicabilidade de regra de perda do mandato por infidelidade partidária ao sistema eleitoral majoritário. O que é que fala isso aqui? As decisões no mandato de segurança 26602 e no MS 26603 e no 604 tiveram como plano de foro o sistema proporcional, que é adotado para eleições de deputados federais, estaduais e vereadores. As características do sistema proporcional, com sua ênfase nos votos obtidos pelos partidos, tornam a fidelidade partidária importante para garantir as opções políticas feitas pelo eleitor no momento da eleição. Vê o que ele está querendo dizer aqui. É aquilo que a gente já vinha conversando. Quando a gente vota na eleição proporcional, a gente não vota no candidato, a gente vota no partido dele. E o que seria a fidelidade partidária? É o seguinte, eu posso ser escrotinha, entrei em um partido que eu sei que vai ter muito voto e que eu vou me candidatar, mas que eu não gosto do partido. Então eu entro no partido, me candidato, ganho e depois que eu ganho eu deixo aquele partido. Eu não poderia fazer isso. Só que a gente tem que pensar no seguinte, não pode ter essa escrotice. Sabe por quê? Porque quando a gente vota em um candidato numa eleição proporcional, a gente não está votando no candidato, a gente está votando em quem? Já falei para vocês, no partido. Então, se alguém eleito numa eleição proporcional, em nenhuma situação excepcional, porque aconteceram algumas situações excepcionais, teve uma emenda à Constituição que trouxe uma janela partidária para que eles pudessem trocar de partido, isso aconteceu. Ou alguém que está sendo perseguido dentro do seu partido, isso pode acontecer. Mas se for dentro da normalidade, as pessoas não podem abandonar o partido. Porque se elas abandonam o partido, o que é que acontece? Elas perdem o cargo. Porque se ela foi eleita na eleição proporcional, embora ela tenha sido eleita, a pessoa votou naquela ideologia e não necessariamente no candidato. Então, quando eu falo de eleição proporcional, é assim que acontece. Se a pessoa ela foi eleita pelo partido X e ela quer deixar aquele partido X, só que não houve nada que o partido tenha feito para dar causa a isso, o partido não perseguiu, não teve nada de excepcional. Se aquela pessoa ela sai do partido, ela deixa o mandato. O mandato vai ser para o suplente daquele partido e aquela pessoa ela perde o mandato.
Então, isso é para eleição proporcional, tá, gente? Vamos continuar lendo. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, ele falou assim, ó. As características do sistema proporcional, com sua ênfase nos votos obtidos pelos partidos, torna a fidelidade partidária importante para garantir que as opções políticas feitas pelo eleitor no momento das eleições sejam minimamente preservadas. Daí a legitimidade de se decretar a perda do mandato, como eu disse a vocês, do candidato que abandona a legenda pela qual se elegeu. Isso acontece em eleição proporcional. Aí vê o que é que ele fala agora do sistema majoritário. Vamos mudar aqui a cor para não confundir ninguém. O sistema majoritário, adotado para a eleição de presidente, governador, prefeito e senador, tem lógica e dinâmica diversas do sistema proporcional. As características do sistema majoritário, com sua ênfase na figura do candidato, fazem com que a perda do mandato, no caso a mudança de partido, frustre a vontade do eleitor e vulnere a soberania popular. Professora, o que foi que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que não se aplica às eleições majoritárias esse entendimento relativo às eleições proporcionais. Porque quando você vota num presidente, você não vota. Quando você votou em Bolsonaro, você não votou no PSL, você votou nele. Quando você votou em Lula, ou se você votou em Dilma, você não votou no PT, você votou nos candidatos. Percebe? Então é diferente. Aqui a máxima é diferente. Então perceba que o presidente Bolsonaro, ele saiu do PSL, mas ele não foi punido com a infidelidade partidária. Ele manteve. Então perceba, ele precisa estar filiado a um partido político, no caso de uma eleição majoritária, para se eleger. Mas a fidelidade partidária não é condição sine qua non para a manutenção do mandato. Ele pode concluir o mandato sem partido. Porque neste caso de eleição majoritária, a gente vota em quem? A gente vota no candidato e não no partido. Fica claro isso, gente? Isso é interessante. Essa jurisprudência ela é bacana e é interessante que a gente entenda aí esse conceito de fidelidade partidária. Eu iludida, achando que um bloco ia dar. Dá nada, ó, falta 6 minutos só. Mas vamos lá, não tem tanta coisa não. Vai ser esse mais um. Então, vê só. Voltando para cá. Aí a gente vem agora para o parágrafo 2º, que diz o seguinte, ó. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Eles gostam de cobrar isso aqui também, porque eles fazem algumas pegadinhas, tá? Eles dizem que um partido político só vai adquirir personalidade jurídica depois que registrar seu estatuto no TSE. E não é assim. Na verdade, o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. E como toda pessoa jurídica de direito privado, ele vai ter que seguir a lei civil para ter PJ, para virar uma PJ. E como é? Ele vai num cartório de registro de pessoa jurídica, né, no cartório civil de registro de pessoa jurídica, e vai se tornar uma pessoa jurídica. Ele vai se registrar lá, né, o seu estatuto, enfim. E após isso, após a sua composição, né, eu sempre brinco aí que aí eles viajam para Brasília e vão lá no TSE para fazer a verbação do estatuto lá no TSE. Então é interessante porque é uma besteirinha isso, mas gostam muito de cobrar em prova objetiva. Então, como é que faz para um partido político adquirir personalidade jurídica? Com registro no cartório civil, como qualquer outra PJ. Após isso acontecer, ele vai precisar fazer o assentamento, né? Registrar lá o seu estatuto no TSE. E aí, outra coisa que eles trocam, né? Eles colocam esse parágrafo igualzinho, e aqui eles eles trocam o tribunal. Eles podem dizer que é na Justiça Federal, Tribunal Superior Federal, eles inventam no STJ, não, é no TSE, tá? Então, lembra disso aqui, que é sempre tudo que diz respeito a partido político e justiça eleitoral tem relação com a justiça eleitoral. Tranquilo até aqui, gente? Seguindo. Parágrafo 3º também foi acrescentado pela Emenda Constitucional 97. E ele fala assim, ó. Vê só, isso aqui foi a chamada cláusula de embarreiramento. Lembra que eu falei para vocês que a ideia dessa emenda era justamente acabar com a pulverização de partidos, que era tentar realmente reduzir, até para valorizar os partidos políticos, porque a gente tem um monte de partido político, Partido Democrata Cristão,
Partido dos Trabalhadores, partido, sei lá, dos trabalhadores, não sei o que, das quantas, que a gente não sabe mais nem o que significa cada legenda. Então, realmente, foram criadas cláusulas de embarreiramento para diminuir o acesso, porque antigamente, para ter acesso ao fundo partidário, era somente estar registrado no TSE. Todo partido tinha acesso de acordo com a sua proporção. E agora não. Agora, para ter acesso a tempo de televisão e ao fundo partidário, se faz necessário preencher alguns requisitos. O que é que eu vou fazer? Como a gente tem aqui pouco menos de 4 minutos, eu vou encerrar esse e vou abrir outro bloco para a gente começar a ler esse parágrafo, tá certo? Para não ser cortado da metade. Então, eu vejo vocês daqui a pouquinho no nosso próximo bloco.